Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Agora é final da tarde. A gente tá com a mesma roupa, ó, do vídeo anterior, porque a gente tá na luta aqui pra deixar a cabana em ordem. O Eduardo tá aqui, ó. E aí, galera? A gente tá tentando deixar em ordem, né, pra gente poder Isso. dormir. Então, eu finalizei o vídeo lá pra vocês, né, que é de terça-feira, mas a gente continua aqui na luta. Então, a gente vai fechar aqui hoje a parte de cima, onde seria o vidro, né, como a gente não comprou o vidro. A gente vai ter que fechar com lona por enquanto, até a gente ter condições de pôr o vidro. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, porque já é fim de tarde. A gente tem que correr, porque hoje tá frio, ó. Então a gente vai passar frio, né? Se a gente deixar do jeito que Se tá. deixar aberto, vai passar frio. É. E se você tá chegando agora, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e bora lá. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Como tá escurecendo, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Ó, mas a gente vai fechar ali, aquela parte da janela. O Eduardo vai pôr essa lona aqui, ó. Que, aliás, tá até sujo, precisa passar um paninho. Essa pedra aqui, ó, meu irmão me deu essa pedra. Ele fez uma reforma na casa dele, sobrou essa pedra, ele me deu. A gente trouxe pra fazer a casinha do botijão de gás. E as coisas estão aqui, as panelas tá tudo aqui. No último dia eu mostrei lá dentro tudo certinho, né? Mas os armários, os armários não, debaixo da pia, né? A gente não finalizou, ainda tenho que ajeitar tudo lá embaixo da pia. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Ó, gente, finalizado, o Eduardo conseguiu fechar. Mas ainda ficou um pouquinho aberto aqui do lado, ó. A gente tá com medo de bater um vento aí por baixo e levantar, né? Mas vamos ver como que vai ficar, né? Já tá escurecendo. E ó, um monte de bagunça aqui ainda pra gente arrumar. Ainda tem algumas coisas aqui que são dos pedreiros, que eles vão vir pegar ainda. E ó, a cidade já tá acesa. Tá tendo uma fumaça lá no canto, tá vendo, ó? Eu já fico com medo, gente. Tomara que não seja nenhuma mata, né? Porque tá tão seco por aqui, gente, tão seco. Faz dias que não chove, deu um chuvisqueiro, mas assim, foi bem pouco. Em Bauru nem deu pra sentir, aqui eu nem sei se molhou a terra, né? Porque tá seco, hoje já tá seco, né? Se molhou, já secou. A gente vai tomar banho agora, jantar, né? Aí amanhã eu volto com vocês, mostrar aqui pra vocês. A gente quer fazer um tour aqui no banheiro pra vocês, mostrar tudo o banheiro. Vou explicar os detalhes da fossa, ó, tá vendo? Vou mostrar os detalhes da fossa que vocês perguntaram. Bom dia, gente. Já tô indo aqui na roça, mas não é cedo não, tá? É 10 e pouquinho agora. Eu tava aqui mexendo no Instagram e eu recebi uma mensagem do inscrito José Tança. Ele falou assim: Fer, dá uma olhada nessa reportagem do Globo Rural que fala sobre o corte do coração da banana. E a gente cortou certinho, gente, só que teve muitas dicas, muitas mesmo, ó. Por exemplo, eu tô vindo aqui agora retirar o coração da banana que eu coloquei no pé. Ele falou assim que quando você corta o coração da banana, você tem que levar pra longe, ó. Então eu tô pegando aqui, vou levar ele pra longe, não sei se eu vou enterrar, depois eu vejo o que eu faço aqui. Por quê? Ele atrai um mosquitinho
que pode estragar a banana também depois. Então, acho que tá escuro aí pra vocês que eu tô... O sol tá atrás de mim, ó. Não, tá aqui pra cima. Então, gente, eu vou colocar aqui perto da cabana pra gente enterrar. Eu vou lá pegar o outro e vou enterrar tudo. Então, gente, se vocês cortarem o coração da banana, não deixa próximo ao pé. Outra coisa importante que ele falou, que eu vou mostrar aqui pra vocês também, não sei se a gente fez certo, mas aí eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Ele também explicou sobre ensacar o cacho que sobra, né? Eu acho que é pra passarinho. Ah, não, pra passarinho não. Ele falou que é pra poder... para as bananas ficarem mais bonitas, tudo. Mas ele não mostrou com o que foi ensacado, entendeu? Se é com plástico, se é com alguma coisa. Parecia um tecido dele, com uns furinhos, sabe? Mas não deu pra pegar direito essa informação. Ó, ele disse o seguinte, quando a banana tá com a penca muito grande assim, ó, ele falou que é para contar o tanto de folhas saudáveis que tem. Se tiver 10 folhas saudáveis, por exemplo, você tem que deixar 10 cachinhos de bananas, ó. Tá vendo que ele forma um cachinho? Não sei se dá para vocês verem. Ai, eu acho que não dá, gente, porque eu tô contra o sol aqui, ó. Esse aqui é um cachinho, ó. Tá vendo? Esse último aqui, ó. É um cachinho. Então, você tem que contar e tirar. Olha, gente, sem querer eu fiz uma coisa engraçada, ó. Nem sei se fui eu que fiz, acho que saiu mesmo. E daí você tem que deixar uma bananinha, olha ali um dedinho de uma banana, quando você for cortar. Mas eu não cortei, não, essa daí tá aí de natural mesmo. Aí você vai deixar o tanto de cacho, que é o tanto de folhas, e deixar uma única bananinha na ponta para poder a seiva correr entre o cacho. Então aqui, ó, por exemplo, eu acho que tem muita banana, gente, mas tá tão bonito, não vou cortar não. Sei lá se vai dar certo, né? Ele falou assim que daí, o mesmo tanto de folha, a banana se forma melhor, né? A produção fica melhor, os nutrientes são mais, como que fala, mais divididos, né? Então aqui precisaria contar para ver quanto que tá. Mas deixa eu pegar aqui o coração. Eu vim aqui para pegar o coração, ó, não sabia dessa dica. Ainda falei pro Eduardo, deixa aí no tronco mesmo. Ó, mas bom saber, né, gente? Nossa, amei. Muito obrigado, José. Adorei você ter mandado para mim, porque eu não assisto, porque quando tá passando o Globo Rural, eu tô aqui no sítio, aqui a gente não tem TV. Então eu não assisto. E eu acho muito legal as dicas que dá lá, né, gente? Nossa, quanta informação bacana, né? Muito legal ter um programa assim. Então, e muito legal ter uns inscritos assim que dão muita dica pra gente. Muito bacana mesmo, ó. Eu acho que falta mais um. Aí depois eu vou lá pegar. O Eduardo já começou a limpeza aqui ao redor da cabana. Tá pegando os cacos que sobrou, tá jogando lá no buraco, né, na estrada, porque lá fica liso, né, e faz buraco com a chuva, pra ficar melhor a estrada para eles subirem, né? Então ele tá jogando lá. E eu arrumei aqui umas madeiras, gente. Lembra que a gente conversou sobre os pneus? Então, eu quero retirar. Eu recebi uma dica também da Fernanda Silva, lá do Instagram. Ela mandou um vídeo pra mim, né, que ela achou, um rapaz explicando sobre os pneus. O que acontece? Ele falou que os pneus, eles soltam, né, algumas enzimas, só que assim, é com o tempo. A partir de 100 anos que eles começam a degradar. E levam mais ou menos 600 anos para degradar totalmente. Então, não é uma coisa que vá prejudicar o solo agora, entendeu? Então, daria para usar, daqui 100 anos a gente nem estaria mais aqui. Mas, gente, olha, falou que vai agredir o solo, gente, eu já quero arrancar já. Não importa se vai demorar 100 anos, sabe? Eu fico com medo, não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Então a gente vai arrancar assim os pneus, tá? Eu achei muito bacana essa informação do vídeo, porque vocês não precisam arrancar já se vocês não quiserem, né, gente? Aqui eu tenho esse problema, entendeu? Eu fico apavorada se falar que vai prejudicar o solo, mas vai demorar muito para isso acontecer. Então, assim, uma dica boa e esclarecida para as pessoas que têm dúvida, às vezes já tem coisa, né, há muito tempo no pneu, né, e fico assustada com o que eu falei no vídeo passado. Então é isso, gente, vai degradar, mas vai demorar muitos anos, tá? Mas eu vou retirar porque eu fico perturbada, gente. Fico apavorada com esse negócio
prejudicar o solo, por mais que demore, né? Porque fica bonito também, né, gente? Olha que lindo que fica no pneu, né? Mas eu vou arrancar. Só que eu não tenho nada para pôr no lugar. Eu arrumei essas torinhas aqui, ó. Essa madeira aqui, que o Eduardo cortou para fazer lenha. Então eu vou ver se eu pego mais 2. E agora eu não sei se eu coloco aqui nessa árvore que nasceu um monte de pé de tomate, ó. E eu queria aproveitar esses pés de tomate. Se eu deixar no pneu, eu não vou poder. Porque eu sei que verdura, essas coisas, não é bom você comer já, entendeu? Do pneu. E aqui eu tenho umas plantinhas também. Então, olha como tá bonita agora. Esses dias ela tava tão feia, né? Olha os brotos, gente. Tá linda agora. Então, o Eduardo mandou pôr na jabuticaba. Mas eu acho que eu vou pôr ali naquele tomate. Porque eu quero aproveitar aquele tomate, gente. Então, eu acho que eu vou pôr aqui. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D. Gente, deu um pouco errado aqui, né? Na hora de retirar, o Eduardo não conseguiu, teve que puxar daquele jeito que vocês viram e acabou destruindo todinho os pezinhos de tomate, ó. Fiquei com uma dosinha. Agora separei as plantinhas roxas ali, ó. Só que não dá, eu vou ter que cavar mais do lado, né? E refazer, né, gente? Fazer o quê, né? Isso vai acontecer com as outras também, porque ficou muito pesado na hora de retirar. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a... Ai, gente, ainda tem toda essa bagunça pra arrumar. Tô fazendo almoço agora. E eu vou mostrar o banheiro aqui pra vocês, como que ficou com o vaso. Pra quem acompanha a gente, sabe que ele era um banheiro seco antes. Então, ele é um banheiro bem rústico, tá, gente? Pra quem tá chegando agora, então ele era um banheiro seco, que agora a gente colocou um vaso, tá? Então, eu vou explicar tudo certinho aqui pra vocês. E explicar da fossa, que tem muita gente com dúvida ainda, né? Ó, gente, esse aqui é o nosso banheiro seco, ó. Não reparem a bagunça, porque a gente ainda não conseguiu arrumar tudo. Aqui ainda tem as coisas do pedreiro ainda, né? Então, esse banheiro aqui, ele era um banheiro seco. Quando a gente comprou aqui, não tinha nenhum lugar, nenhum cômodo que a gente pudesse trocar de roupa, nada, gente. Então, o Eduardo, a gente pesquisou, né? Eu e o Eduardo, a gente pesquisou e achou essa possibilidade de ter um banheiro seco, que é com o uso da serragem, né? Com o pó da madeira, a serragem da madeira. Então, a gente começou a utilizar esse banheiro seco. Depois vocês pesquisem no YouTube. Posso até deixar um vídeo aqui linkado para vocês, explicando o que é o banheiro seco, tá? Só que agora, a gente resolveu pôr o vaso. Como ele ia pôr o piso lá dentro pra gente, a gente falou pra ele, ó, coloca o vaso, né? E faz a fossa pra gente. Então, não é mais um banheiro seco, agora tem o vaso, ó. Olha que daorinha, ó. Pra quem acompanha a gente desde o começo, lembra como que era, né, ó. Então, é um banheiro bem bruto mesmo, ó, bem rústico, né? Só que agora é com vaso, ó. Ele tem mais ou menos, acho que 2 por 3. Não chega a ser 2, acho que é 1,90 e alguma coisa. Então, ele é um banheiro bem grande, ó. Só que a gente falou pra ele assim, no final, que a gente lembrou, né? A gente falou pra ele assim, se sobrar piso, coloca o piso pra gente no chão. Aí ele mediu tudo, o resto que sobrou não deu pra pôr, gente. Então ia ficar tão bonitinho com o piso, mas infelizmente não deu. Eu não sei, o Eduardo pensou em fazer de caco, mas eu não sei se o Eduardo vai acertar, né? Ou pintar, pelo menos pra dar uma carinha melhor pra ele agora, que agora ele não é mais seco, né? Agora ele é com vaso, a gente tem que dar uma arrumadinha, né? Pra ficar mais legalzinho e tal. E como a gente não tem caixa d'água nada, a gente resolveu colocar o vaso com a caixinha acoplada, ó. E um vaso, gente, muito bom, viu? Eu peguei o mais barato e é o melhor que o meu de casa. Olha que descarga boa. Ó.
E vocês querem saber, né? Se ele já foi testado? Já foi. O senhor Eduardo já testou ele. Ele já testou, tá aprovado, viu? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a fossa, né? Ó, a fossa ficou desse jeito aqui, ó. Qual é a diferença com a fossa da Embrapa? Aqui são 3 caixas, a primeira que vai receber os dejetos, a segunda que é o filtro e essa aqui que é o sumidouro. A diferença é que lá da Embrapa, eles fizeram uma caixinha do lado para poder pôr o esterco, gente. A gente tem que pôr o esterco de gado. Foi isso que eu não falei até agora no vídeo, né? Que vocês me perguntaram. Então, você vai pegar 10 litros de esterco com 10 litros de água. E depende do tanto de gente que tem, né? Que nem aqui só o Eduardo, talvez seja menos. Vai misturar, dissolver bem assim, vai colocar ali, ó. Aqui ele deixou esse cano já mais largo pra gente pôr ali, entendeu? Mas aqui poderia ter feito também uma caixinha, tem gente que faz, mas não tem necessidade, você pode jogar direto ali. E daí ele colocou um cano aqui assim, até lá embaixo, para quando der descarga, esses dejetos vão subir, né? E o esterco de vaca, ele tem umas bactérias que vai, como que fala? Matar as bactérias, né, dos dejetos. Então ele vai subir, né? Os dejetos vai subir, a bactéria vai trabalhar ali. E a água vai sair limpa para outra caixa d'água que é com pedra, né? A outra caixa d'água tem pedra, é um filtro que ele colocou bastante pedras, que embaixo dela tem um outro cano, depois que a água cair em cima das pedras, vai filtrar tudo e já vai sair limpa para o sumidouro. Acho que no penúltimo vídeo eu mostrei o sumidouro, né? Ele é uma caixinha, né? No caso ele é oval aqui. Daí foi feito com tijolo baiano, que é aquele tijolo tudo furadinho, né? Porque a água vai cair ali dentro e já vai espalhar pela terra. Lá na Embrapa, eles colocam fechado, porque o sumidouro deles é fechado, porque eles reaproveitam a água. Mas no caso que a gente não quer, então a gente deixou furado, que é para espalhar para a terra. Então a água ali já cai filtrada ali, entendeu? Então, os dejetos caem aqui, depois vai para o filtro. Já vai para o filtro, gente, já com as bactérias já trabalhadas. As bactérias já vão trabalhar nesses dejetos, né? Então, já vai para lá, filtra e já cai limpinho aqui. Ele colocou esses respiros aqui, ó, porque produz gás, né? Então, tem que ter esse respiro, ó. Aqui, como ele fechou pra gente pôr, ele colocou naquela caixa lá, ó. Aí, no caso, ele colocou na lateral ali, mas poderia ter sido em cima também, ó. Aí, fica assim. Então, aqui a gente não vai ocupar esse pedaço. Ah, e ele falou uma coisa também interessante. Ele falou que a gente pode aterrar tudo, cobrir e plantar grama em cima. Porque vai demorar muitos anos para mexer nisso daí, gente. Não tem necessidade. É uma coisa, assim, muito bem feita que vai durar anos. Por isso que a gente optou por fazer esse tipo de fossa. Então, a gente vai voltar a terra por aqui, vai deixar tudo retinho e vai plantar grama depois. Então, ficou muito bom, né? E aqui, nossa, tô trombando aqui. Aqui eu vou fazer uma cerquinha de madeira, para ninguém ficar pisando aqui. Vou plantar algumas coisas aqui. Então, esse cano, tudo isso daí vai ficar escondido, não vai aparecer. Então, ficou muito bom, né? Ficou muito top. Então, é isso, gente linda. Vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. E não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!